Hebreus 4:14 até o 16, vamos ler esses 3 versículos que nos diz assim: preste muita atenção, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode dizer amém? E esse texto me veio ao coração, e eu quero meditar um pouco junto com os irmãos sobre esta palavra, sobre esse texto do escritor aos Hebreus, que por sua vez ele escreve a sua carta, sempre em consonância com o Antigo Testamento, porque esse escritor aqui aos Hebreus, a gente entende pelo seu escrito que ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, profundo conhecedor das leis, dos cerimoniais, das festas, da liturgia de culto, do sistema sacrificial, sacerdotal. Conhecia muito bem o dia da expiação de Yom Kippur, que era o dia mais importante do calendário judaico, o dia santo mais importante, que era aquele dia onde o sumo sacerdote iria entrar no Santo dos Santos. O único dia, a única vez do ano que ele iria entrar ali. E ele tem em mente exatamente o dia da expiação, a questão do sumo sacerdote. E aí ele começa dizendo assim, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, e ele diz que esse sacerdote é Jesus, o Filho de Deus. E ele não diz que ele entrou, ele diz que ele penetrou no céu. Observem que a gente teve na história de Israel, houve dezenas e centenas de sumos sacerdotes ao longo da história. Mas nenhum deles nunca, por sua vez, foi chamado de grande. Nunca. Nenhum deles foi chamado de grande sumo sacerdote. Mas o escritor aos Hebreus vem dizendo aqui que nós temos um grande. Que tamanho ele tem, pastor? Não sei, ele é grande. Simplesmente grande. Não tem como medir o tamanho dele nesse sentido. Nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou no céu. Por isso nós precisamos reter a nossa confissão. Aí ele tem em mente exatamente também esse sumo sacerdote entrando no lugar santo dos santos, onde existe a presença de Deus, onde estava a arca da aliança, onde estava a arca debaixo dos querubins, onde dentro dela havia as tábuas da lei, onde dentro dela havia também a vara de Arão que floresceu e um copo de maná, daquele que caiu lá no deserto. E ali uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, sempre com sangue, com sacrifício, e ele tem em mente, quando ele escreve exatamente isso. Aí ele diz uma palavra aqui que me chama muita atenção, que se der tempo eu vou explicar aos irmãos o porquê que ele escreveu isso, o que significa isso, que é a palavra confiança. Ele diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Ele está exatamente vislumbrando os santos dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ali existe um trono, ele diz, porque ali existe a presença de Deus. E esse trono, para o escritor aos Hebreus, ele tem um nome. E o nome desse trono é trono da graça. E ele diz que a gente precisa entrar ali. Para quê? Para achar graça e também misericórdia. Observem as palavras importantes que existem aqui. Existe a palavra graça aqui no texto, e existe também a palavra misericórdia. São palavras provenientes da mesma raiz, da mesma etimologia, essas duas palavras. Quando você observa, procura a palavra graça na Bíblia Sagrada, você vai ver que ela existe pelo menos 143 vezes, a palavra graça existe na Bíblia. Quando você olha a palavra e busca a misericórdia, você vai perceber, se você contar, dependendo de traduções, é claro que pode variar um pouquinho,
mas você vai contar pelo menos 365 vezes a palavra misericórdia na Bíblia. Então são dois termos, graça e misericórdia, que são provenientes da mesma raiz, da mesma etimologia grega, e que, porém, elas são muito escritas na Bíblia Sagrada. E quando um termo desse aparece por várias vezes, muitas vezes repetido na Bíblia, é bom a gente tomar atenção, é bom a gente ficar esperto e prestar atenção, porque Deus está querendo nos transmitir alguma coisa muito importante, dada repetidas vezes desse termo na Bíblia. A gente sabe também que a palavra graça, que aparece 143 vezes, ela significa favor não merecido. A palavra graça é a palavra hariz, ou chariz, como alguns chamam, e ela significa favor não merecido. É um favor de Deus que vem sobre os seres humanos sem que eles tenham feito qualquer coisa para merecer este favor divino. E existem pelo menos 3 aspectos da graça de Deus na Bíblia Sagrada, que se der a gente vê também, vamos começar a ver agora. Agora existe a palavra misericórdia também, que não é de origem grega, é de origem latina, e ela é proveniente de 2 palavras. As 2 palavras latinas que foram juntadas, feita uma fusão, uma junção, e acabou formando a palavra misericórdia. E essas 2 palavras latinas, a primeira dela é miséria, e a segunda é cardia. Cardia de coração, cardia de batimento. Então foi pego essas 2 palavras, miséria e cardia, foram juntadas as 2 e formou-se no latim a palavra misericórdia, que traduzido no nosso português é misericórdia. O que significa isso? Miséria e cardia. Significa, o escritor está falando, a Bíblia está falando, da miserabilidade do ser humano pecador e da cardia de Deus, do coração de Deus. O batimento, cardia, tuc, tuc, tuc. Isso significa dizer que o coração de Deus, ele bate aceleradamente, falando numa linguagem humana, sobre a miséria do ser humano perdido neste mundo. O coração de Deus está batendo, está latente, porque ele não suporta ver um homem ou uma mulher num estado miserável. Ele vai lá e tira de lá. Existem na Bíblia Sagrada aquilo que eu costumo chamar de processo da salvação, e dentro deste processo de salvação existe também um processo de crescimento espiritual. E para a gente entender esse processo de salvação na Bíblia, como também o processo de crescimento espiritual que está dentro desse pacote, desse processo de salvação, é fundamental a gente entender essas 2 palavras, graça e misericórdia. São coisas básicas, elementares, que a gente precisa entender para a gente compreender o processo da salvação, a forma como nós somos salvos, e também para a gente entender que existe um processo de crescimento espiritual, uma proposta de crescimento espiritual dentro da Bíblia Sagrada. É claro que é bom a gente entender também, quando a gente quer esse crescimento espiritual, é bom a gente entender também a nossa própria formação, e saber que a gente é formado de 3 elementos, de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz lá no capítulo 2, lá de Gênesis, que Deus, ele formou o ser humano do barro, do pó da terra, e soprou nele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E diz o texto que o homem passou a ser alma vivente, ou seja, ser consciente. Isso significa que o sopro, a junção do sopro divino com o barro formou o 3º elemento, que é a alma. Então significa que nós somos ser tricotônico e somos composto de corpo, alma e espírito. Então, dentro desse processo de salvação e de crescimento espiritual, significa dizer que nós temos um corpo para ser sustentado, nós temos uma alma para ser salva, e nós temos um espírito para ser vivificado. E observe bem que quando Paulo fala a respeito do corpo, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Tiago vai falar da alma, o Tiago faz uma exortação e diz assim, dentro desse pensamento, que nós temos um corpo para ser sustentado, uma alma para ser salvo e um espírito para ser vivificado. Quando o Tiago vai falar da alma, ele diz o seguinte: irmãos, recebei a palavra em vós enxertada com mansidão, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Agora, quando Isaías vai falar do Espírito, lá no capítulo 57, versículo 15, Isaías vai dizer assim: assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar eu habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Para que, Isaías? Para vivificar o espírito do abatido, para levantar o coração do fraco. Então significa dizer, é bom a gente entender isso, que a gente tem realmente um corpo para ser sustentado, uma alma para ser salva e um espírito para ser vivificado. A partir do momento que a gente começa a entender essas coisas mediante a graça e a misericórdia, analisando esses textos, analisando esse contexto todo de graça e misericórdia, a gente vai começar a entender o processo da salvação e também a proposta de crescimento que existe dentro desse processo. Porque observe, irmãos, que quando se fala de graça, que é favor não merecido, existem pelo menos 3 aspectos da graça de Deus na Bíblia Sagrada. A gente entende, a gente vê isso nos textos, em todo o contexto do Novo Testamento. Existe aquele aspecto da graça de Deus, que nós chamamos de graça comum. Por que chamamos de graça comum? Porque é uma graça, é um favor dispensado da parte de Deus, que está sobre toda a humanidade. A gente não chama de comum porque é um termo inferior, não. Em relação aos demais aspectos da graça, não. A gente chama de graça comum porque é exatamente um favor divino, um favor de Deus, que Deus dispensa gratuitamente sobre toda a humanidade, sem que ninguém tenha feito nada para receber esta graça, para receber este favor divino. E esta graça, ela alcança a todos, independente de religião, independente de cor, de raça, independente se é crente, se não é, independente se tem fé, se não tem, independente de país que vive, o que faz, o que confessa, o que não confessa, independente se é bom, se é ruim, se é um ser humano digno ou indigno, a graça comum de Deus, ela alcança a todos, ela está sobre toda a humanidade. É a graça comum de Deus que faz com que o seu sol brilhe sobre a cabeça do justo e do injusto, e é a graça comum de Deus que faz com que a chuva regue a planta do justo e do injusto também. Essa graça, ela se entende pelo fato de que Deus é um Criador responsável, e Ele não bota as suas criaturas no mundo e larga à mercê da sorte. Antes Ele sustenta cada criatura que Ele coloca nesse mundo. Essa graça comum, ela consiste no fato de que Deus é o Criador de todas as coisas, e nós seres humanos usufruímos dos benefícios da criação de Deus. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Então glorifica, exalta, engrandece o nome dEle, porque eu sinto a glória dEle aqui nesta noite. Eu sinto a sustentação dEle aqui nesta noite. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a graça dEle, eu sinto o favor dEle. E você sente aí também no banco. Você está aí porque Ele te sustentou. Ele alcançou, a graça comum dEle alcançou você. Glórias ao nome de Jesus. As minhas pernas tremem, mas eu sinto a glória. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A graça comum de Deus, ela é capaz de sustentar todos os seres humanos.
independente se tem fé, se não tem, até o ateu, ele é alcançado pela graça comum do Senhor. Só que tem um detalhe: essa graça comum de Deus, ela não é suficiente para salvar o ser humano. Ela é suficiente para sustentar o ser humano, para sustentar o corpo. Lembra-se que eu falei a você que nós temos um corpo para ser sustentado? Essa graça comum de Deus, ela é capaz de sustentar o corpo do ser humano, mas ela não consegue, por sua vez, alcançar o ser humano para a salvação. Não consegue. E aí, o que fazer? Se alguém pode estar ouvindo e dizendo: pois é, eu estou debaixo dessa graça comum de Deus, já entendeu. E alguém pode estar dizendo assim: e aí, pastor, o que eu posso fazer então para me salvar? Aí eu respondo que você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Como assim? Eu explico. O pastor estava pregando em um culto evangelístico lá na praça da cidade, montou as barracas e pregou e evangelizou, e várias pessoas se salvaram naquele dia. Várias pessoas se salvaram. Aí quando o pastor já estava indo embora, preparando a bagagem, enrolando a cabana, as barracas e guardando os seus livros e a sua Bíblia no carro, chega um homem todo apressado, correndo, e chega para o pastor e diz: pastor, o que eu posso fazer para me salvar? Aí o pastor responde para ele e diz: nada. Você chegou atrasado, infelizmente, você não pode fazer nada para se salvar. Aí o homem contesta e diz: mas como, pastor? Então quer dizer que a salvação estava na sua pregação? Quer dizer que a salvação estava na sua barraca, na sua Bíblia, na sua mensagem? Eu cheguei atrasado, pastor, é isso que o senhor quer dizer? E ele diz o seguinte: é mais ou menos isso. Só que você está há mais ou menos 2000 anos atrasado, porque você não pode fazer nada para se salvar, porque tudo que tinha que ser feito para a salvação, Jesus já fez. Jesus já fez tudo, você não pode fazer nada, não tem o que você pode fazer. E aí, o que fazer para alcançar o ser humano? Se Deus tem um plano e não quer deixar ninguém perdido, o que ele vai fazer então? Já que a graça comum não é capaz de alcançar o ser humano para a salvação, e ele está fadado ao fracasso e ao inferno. Aí Deus precisa fazer uma coisa que eu chamo de graça especial. Aí Deus diz assim: a graça comum não é suficiente, mas eu vou intensificar a minha graça. Eu vou aumentar a minha graça. A minha graça vai ganhar níveis mais elevados para alcançar o ser humano perdido. E aí sabe o que Deus tem que fazer para isso? Sabe o que Jesus tem que fazer? Ele precisa, para aumentar essa graça, ele precisa fazer pelo menos duas coisas. Ele precisa, primeiro, ele precisa se esvaziar. Segundo, ele precisa se encher. Como assim, pastor? Eu explico. A Bíblia vai dizer que ele se esvaziou. Paulo fala isso quando ele escreve aos Filipenses, dizendo: de sorte, irmãos, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou por consideração ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado, isso me chama muita atenção, porque Paulo usa esse verbo, e achado na forma de homem, ele foi humilhado até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. De quem, Paulo? Dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra também. Você pode glorificar o nome de Jesus? Ele se esvazia primeiro. Vou intensificar esta graça, porque não quero ver ninguém perdido. Aí ele intensifica, ele aumenta. Já que a gente não pode fazer nada, já que a gente não consegue fazer coisa alguma para se salvar, ele mesmo toma a iniciativa e faz. Você está entendendo e pode glorificar o nome dele nesta noite? Quer ver como ele faz?
O escritor, o João, o apóstolo, o evangelista, ele corrobora com isso. Aí o escritor, o João, ele vai mostrar agora o Jesus se enchendo. Vamos descobrir agora do que ele se encheu. João começa o seu evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João continua dizendo: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí ele continua dizendo: e houve um homem falando do Batista, chamado João. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz que ilumina todo homem. Veio para o mundo, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Não é direito, veja bem, é poder. Poder que transforma, não é direito de ser chamado, é poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os que não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas que nasceram de Deus. Agora observe uma coisa, como ele vai corroborando. O João, ele vê o verbo lá, na antiguidade passada, quando ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você observar na linguagem original, ele vai dizer: no Arché era o Logos, e o Logos estava com Elohim, e o Logos era Elohim. Ele vai falar isso, os professores aqui sabem disso. Ele vai usar o mesmo termo que se usa para chamar Deus Pai. No Arché, princípio, era o Logos, e o Logos estava com Elohim, e o Logos era Elohim. Então observe que ele vai apontar para um tempo passado. Observe você que quando Moisés vai fazer a narrativa da criação, Moisés pega esse ponto também no princípio, e ele começa a fazer uma narrativa no sentido progressivo. Moisés vai dizer assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai indo no sentido progressivo. O João, o evangelista, aqui ele pega o mesmo ponto que Moisés pega no princípio, e ele faz uma narrativa no sentido de entrar a eternidade adentro, no sentido regressivo. Ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha onde ele estava lá, ele era Deus, ele não tinha necessidade de coisa alguma. Esse tempo a gente pode chamar, a gente não tem como estudar esse tempo, porque é antes de qualquer conto, de qualquer história, mas é um tempo que a gente pode chamar de o tempo da solidão de Deus. Que tempo é esse, pastor? É o tempo em que Deus estava só, somente Ele, mas ninguém nem coisa alguma. Ele não tinha criado nada ainda. Houve esse tempo em que Ele estava sozinho, que a gente pode chamar de o tempo da solidão de Deus. Mas não é uma solidão baseada num sentimento de frustração, de tristeza, não. Porque os próprios livros poéticos vão dizer que ele estava perfeitamente consumado em si mesmo, consumado, felicíssimo em si mesmo, sem ter necessidade de coisa alguma e nem de fazer nada. Mas em dado momento do tempo ele resolve fazer o que fez. Ele resolve criar o que criou, porque ele queria compartilhar da sua glória com o ser humano. Ele queria compartilhar da sua glória com você que está me ouvindo aqui nesta noite. Por isso que eu digo que você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, porque nós somos participantes da glória do Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aí o João, lá no versículo de número 14, ele vai dizer assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, pastor Levi, como a glória do unigênito Filho de Deus. E aí ele vai dizer uma coisa que me chama a atenção. Ele continua dizendo assim, ó: cheio. Diga assim comigo: cheio. Cheio do que, João? Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de graça. Ele vem com a bagagem cheia. Ele não vem vazio, não. Ele se despiu do seu senhorio, da sua glória, da sua grandeza. Ele renunciou a si mesmo, mas ele veio cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça.
Ele veio cheio de favor, por isso que você está aqui, por isso que você é curado, por isso que tem milagre, por isso que tem bênção, porque ele veio cheio, cheio, cheio. Oh, aleluia. Aí o escritor, para resumir, para a gente encerrar por aqui mesmo, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó: cheguemos com confiança ao trono da graça. Olha só o que ele diz: para achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Achar graça e misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Observe bem que ele usa a palavra confiança. Eu falei aos irmãos no início que o escritor aos Hebreus é um profundo conhecedor da liturgia antiga, do sistema sacrificial, sacerdotal, das festas, do Yom Kippur, do dia da expiação. Ele é um profundo conhecedor dessas coisas. E ele sabe exatamente o comportamento do sumo sacerdote no dia da expiação, como ele entrava lá dentro do trono, onde estava a presença do Senhor. O escritor aos Hebreus tem isso em mente. Ele sabe exatamente como ele entrava. Ele sabe exatamente qual era o comportamento desse sumo sacerdote, qual era a expectativa dele um dia antes de entrar lá, 2 dias antes, 3 dias antes. Ele sabe qual é o comportamento e qual é a expectativa desse sumo sacerdote uma semana antes de ele entrar lá dentro. Ninguém nunca entrava lá, somente ele entrava lá uma vez por ano. E tinha que entrar lá muito bem entrado. A entrada tinha que ser muito bem feita, senão morria lá dentro, ficava lá, porque lá estava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então observe só, aí eu fico imaginando a preocupação desse sumo sacerdote. Às vezes as pessoas imaginam que o sumo sacerdote, 3 dias antes de entrar no lugar santo do santo, estava assim pulando de alegria, fazendo festa, fazendo um churrasco, convidando os amigos e dizendo assim, ó, daqui a 3 dias eu vou entrar no santo do santo. Não, senhores, não era assim, não funcionava assim. Havia uma preocupação muito grande na vida do sumo sacerdote, porque afinal de contas ele ia entrar na presença do Todo-Poderoso, e ele era um homem pecador comum, como todos os demais homens, tanto que antes de entrar, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Era o dia em que ele ia oferecer sacrifício por toda a nação também, porque porventura alguém pecou e não ofereceu o seu sacrifício durante o ano, ele entrava lá com sangue para oferecer o sacrifício por toda a nação. Mas primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era um homem pecador. Agora imagina, parece que eu posso ver o sumo sacerdote, assim 3 dias antes, andando de um lado para o outro, perdeu o sono à noite, muito preocupado, porque vai entrar lá dentro, sendo um homem pecador da presença de Deus. E Deus já tinha fulminado pelo menos uns 2, já tinha morrido pelo menos os 2. É tanto que na vestimenta do sumo sacerdote, assim embaixo, havia umas sinetas, uns sininhos assim, que era para ele fazer barulho enquanto estava lá dentro, ministrando lá dentro, espalhando o incenso lá. Aí as pessoas ficavam de fora e ouviam um sininho tocando, e um dizia para o outro, está vivo. Não morreu, está vivo ainda. Aí daqui a pouco passava, o sumo sacerdote saía, parece que eu posso ver ele saindo na porta aliviado, respirando fundo. Deu certo, consegui, passou a preocupação. E aí o escritor aos Hebreus vislumbra isso, toda essa preocupação e essa desconfiança, todo esse medo do sumo sacerdote em entrar na presença de Deus. E ele vai escrever por razões várias. Ele vai escrever assim para você, diz o seguinte: ei, entra com confiança, vai, entra, vai, não precisa ter medo, não precisa ter medo algum, porque ele já entrou, ele se despiu da sua glória, desceu aqui, se encheu de graça,
E Ele mesmo ofereceu o seu próprio sangue. E quando Ele ofereceu o seu sangue, a sua morte, o véu se rasga de alto a baixo, e o caminho está livre. Aí o escritor aos Hebreus vem dizendo: ei, meu filho, vai, entra com confiança, vai, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O teu milagre está aqui, a tua bênção. A graça está te esperando. O favor está te esperando. A misericórdia te espera aqui dentro, te espera aqui. Há um trono aqui chamado trono da graça. Você consegue crer nisso? Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, pastor Éder, você vai cantar. Deixa eu dizer uma coisa que eu estou me lembrando, que Jesus falou certo dia. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem observa a Bíblia e todas as profecias, as escatologias, os acontecimentos, quem estuda essas coisas, já sabe que o mundo político, econômico e social, daqui para frente é só para trás. Você sabe disso. Mas Jesus disse uma coisa que eu tomei posse, já faz algum tempo, pastores. Ele disse assim, ó: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que você vai ser morto e inserido na vida eterna, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Paulo disse assim para Timóteo. Timóteo, entre algumas recomendações que ele diz a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, toma posse da vida eterna. Você não é eterno porque você teve um princípio, você foi criado, mas você está inserido dentro da eternidade. Hoje, agora, hoje, já, neste exato momento. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, foi Jesus que disse: tem a vida eterna. Não vai morrer. Não vai. E aí tem gente preocupado, um monte de gente preocupado com o que vai acontecer. Ah, pastor, mas eu estou preocupado com o meu futuro. Que futuro? Desde quando quem tem vida eterna tem futuro? Da onde você tirou essa ideia? Quem tem vida eterna não tem futuro. Tem simplesmente uma eternidade. É isso que você tem. Toma posse nesta noite. Toma posse hoje.